Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo. Lembrando que no canal nós temos vídeos de quinta às 18 horas e domingo às 15 horas. No domingo eu sempre decoro meu planner e falo com você sobre algum tema diferente. O tema dessa semana foi solicitado pela Giovana Araújo, do canal Estúdio Dil. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela. Durante a live que ela fez no início do mês de abril, ela estava falando sobre as bruxas e grimórios, e eu fiz um comentário, ela falou: "Ah, você bem que podia gravar um decora com o tema da história das bruxas, né?" E aí eu fui atrás de pesquisar um pouquinho, bem pouquinho, nada muito aprofundado, e trouxe para cá, para esse decora. Se você também tá aqui há algum tempo, você deve estar percebendo que tem algo diferente aqui, né? Esse é o meu chapéu de bruxa. Nada tradicional, como quase tudo que eu faço não é tradicional, o meu chapéu de bruxa também não é. Então, não esquece de se inscrever, ativar as notificações se você for novo aqui, assim você não perde nenhuma novidade. E novo ou antigo, também não esquece de deixar o like pra mim, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos começar. Antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir que você que está assistindo responda a enquete lá na aba comunidade do canal, que eu deixei lá uma perguntinha, tá bom? É só clicar para responder. Ficou curioso qual é a pergunta? Passa lá na aba comunidade para ver. Além disso, eu também tô compilando as perguntas dos inscritos para poder gravar o vídeo respondendo. Então, se você tem alguma pergunta sobre mim, sobre o canal, alguma curiosidade que você tenha, deixa aqui nos comentários ou também lá na aba comunidade tem uma publicação sobre isso, você pode deixar seu comentário lá, tá bom? A decoração de hoje eu escolhi o clube de café da Girassólio. Não me lembro mais que mês que foi, porque já tô confusa com os meses. Mas foi esse aqui que eu escolhi. Então vamos lá. Falar sobre a história das bruxas, a história da bruxaria não é assim muito fácil, porque envolve acaba trazendo quase que inevitavelmente o tema de poder de uma parcela da população em detrimento de outros. Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque o termo feitiçaria, a palavra, né, o reconhecimento da existência de mulheres diferenciadas, enfim, que poderiam ser chamadas de bruxas, esse termo bruxaria, feitiçaria, ele já existe desde dos primeiros séculos da nossa existência. Porém, as bruxas, como nós conhecemos, né? As bruxas dos filmes de princesas, as bruxas dos contos de fadas, elas não são dessa mesma época, porque essa caracterização, né, de bruxas como mulheres encarquilhadas, dobradas no meio, narigudas, com verruga, que voavam em vassouras, tinha geralmente um gato preto na porta da casa. Essa caracterização, ela começou a se popularizar a partir do século XV. Mas eu já vou chegar lá. O termo bruxa tem algumas possíveis origens. Uma delas é que as pessoas que passavam por perto da Itália na época ouviam os camponeses gritando brucia, brucia, que é queimar, é do verbo bruciare, que é queimar, né? Então ouviam isso e acabou gerando esse termo bruxa, né? Outra menção da origem da palavra dá conta de um termo relacionado ao nome de uma deusa chamada Bricta, e aí a palavra Brixtia teria dado também origem à palavra bruxa. E também tem a origem celta, que a gente sabe aí, se você conhece qualquer coisa da cultura celta, você
sabe que eles têm muita ligação com essa coisa de magia e tal. Então, também tem os vocábulos celtas, deixa eu achar aqui a palavra, Brixton e Brixto. E os dois vocábulos são relacionados à magia e à feitiçaria, né? Então, agora já te contei a origem da palavra. Vou te contar a origem da bruxa assim, atual, entre aspas, né? Então, o que acontece? Ao longo da nossa história, a Igreja Católica, como instituição, sempre teve muito poder. E aí, ela era muito envolvida também na política, né? Por conta, tanto que os reis eram coroados pelos papas, né? E não vou nem entrar no mérito da Igreja Católica, da corrupção lá dentro, das compras de indulgência e etc. Mas eu preciso dizer que o poder da Igreja Católica influencia muito na história das bruxas, por quê? A Igreja Católica fazia inquisições. Inquirir é perguntar, né? Então, se você quiser ser mais ameno, eles faziam perguntas. Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá gravando. Vou arrumar aqui. Aí. E a primeira Inquisição, ela aconteceu no século XIII. E o alvo eram os muçulmanos e os judeus. Depois desse alvo, na segunda Inquisição, a igreja se voltou contra os templários, os cátaros e os hereges. Se você não sabe o que é cátaro, eu também não sabia. Eu fui pesquisar e significa pessoa de religião que professa religião catarismo. Mas aí eu parei aí a pesquisa, não fui muito mais longe, não. Enfim, hereges. Naquela época, herege era basicamente qualquer pessoa que falasse contra ou manifestasse qualquer tipo de dúvida a respeito da doutrina da Igreja Católica. Porque a gente não pode misturar fé com religião. As religiões têm doutrinas. E a Igreja Católica tinha muitas doutrinas. Uma delas, por exemplo, a venda de indulgências. Você pecava e aí você comprava uma indulgência e pronto, você estava perdoado. Então, qualquer pessoa que levantasse qualquer dúvida a respeito de uma doutrina da Igreja Católica já poderia ser considerado um herege. Além disso, naquela época estavam acontecendo muitas guerras, incluindo a Guerra Santa, né? A gente sabe que a história da Europa envolve guerras civis, guerras entre países, guerras. E os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam nos seus países. E aí o que acontece? O homem ia para a guerra e morria. E a mulher ficava lá no país dela, no país de origem deles, né, do homem que morreu, e acabava se tornando a única herdeira das terras desse homem que morreu, né? E uma das formas da igreja acumular riqueza era com os impostos que eram cobrados e eram compartilhados entre a coroa e a igreja, e também se apropriando de terras, né? A própria coroa dos países, a coroa, eu digo os reis, né? Também tinham interesse em se apropriar dessas terras, dessas mulheres que ficavam sozinhas. Então, qual que era o jeito mais fácil de você se apropriar de um grande pedaço de terra lá, uma fazenda, enfim, que estava produzindo, ficar com as riquezas dali sem, sem deixar evidente que era a sua ganância que estava falando. Então, existia muitos acordos ali entre igreja e coroa para acusação de algumas mulheres de bruxaria. Então, o que acontecia? Essas mulheres que ficavam sozinhas, elas tinham que dar conta desses terrenos, enfim, dessas fazendas, elas tinham que manter a alimentação das suas famílias. Então, elas começavam a se virar. Ou elas eram essas que herdavam as terras, ou elas eram as que ficavam praticamente sem sustento
E a gente sabe que naquela época a mulher sozinha, viúva, né? Não dava. Tinha que casar de novo, enfim. E aí elas tinham que se virar, porque as crianças precisavam comer, né? Então muitas dessas mulheres, elas acabavam se mudando para a borda da mata ou até mesmo para dentro do bosque. E aí tinha que plantar, né? Plantavam para comer e aprenderam a utilizar as ervas e as raízes que tinham ali por perto para poder tratar doenças leves, enfim. E aí a gente volta lá no que eu estava dizendo a respeito de ser diferente, né? Então, primeiro que elas já eram diferentes porque elas estavam solteiras, sozinhas, né? Com as famílias, viúvas, né? No caso, não estavam com condições de pagar os impostos, o que também não pode, porque o imposto é que move a coroa, e também não tinham tinham a posse da terra, mas era de interesse da coroa que elas perdessem essas terras para a coroa. Então, também não tinham interesse de ajudá-las de qualquer forma a pagar esses impostos. Então, o que essas mulheres fizeram? Usaram a cabecinha e foram se virar. Foram pro bosque, foram pro mato, foram plantar, foram viver do que tinha disponível nas florestas e nos bosques, enfim. E aí, se você tá fora da sociedade, você não tá pagando imposto, certo? Lá, naquela época, né? E o imposto era muito necessário. Se você tá se virando sozinho de alguma forma, você não precisa da coroa e você ignora a coroa. Então, basicamente, onde eu tô querendo chegar é que as mulheres que pensavam com as próprias cabeças e tentavam se virar e cuidar dos filhos da melhor forma que elas conseguiam, elas acabavam sendo identificadas, taxadas de bruxas por puros interesses políticos e econômicos daquela época. E para você cometer esse tipo de atrocidade, você não pode simplesmente pegar essa mulher e mandar para fogueira. Você tem que ter algum motivo para isso. Então você diz que ela é bruxa, que ela é herege, que ela se deita com o demônio. Você diz que ela come criancinha no café da manhã. Você vai inventando todas as coisas aí que a gente sabe que foram ditas a respeito de bruxas ao longo de todos esses anos. E aí, com isso, você arruma uma justificativa para você poder tirar a terra daquela mulher, mandar aquela mulher para fogueira, enfim. É isso. É, a, eu, deixa eu ressaltar, né? Eu sempre falo isso, dessa vez eu esqueci de falar. O que eu falo aqui nos vídeos tem uma parte de pesquisa, então essas datas, as datas da Inquisição e tudo, eu pesquisei, mas também tem muito da minha opinião, tá? Das vozes da minha cabeça. Então, não assuma tudo que eu tô dizendo como verdade. Isso também envolve a minha opinião pessoal. Analisando aí, olhando para trás na história e pensando um pouco a respeito, eu tenho essas opiniões. Então, não assumam isso como verdade, tá? Mas se te fizer pensar um pouquinho a respeito, já cumpri meu objetivo. Porque é muita repressão, né, gente? É muita repressão do diferente, de um exemplo de repressão de parcelas marginalizadas da sociedade. Então, era uma porção marginalizada, eram mulheres, famílias inteiras que não tinham condições de se manter e aí tinham que fazer escolhas. E quando faziam essas escolhas, eram acusadas de bruxaria, enfim, né? E então, mais um dado histórico, a Inquisição que a gente está falando, que é a segunda, que é a Inquisição das Bruxas, ela teve o pico no século XV e depois ela foi perdendo força e minguou dentro do século XVII.
Ainda bem que ela mingou, né? Já pensou? Até hoje ter alguma coisa desse tipo? Não que a nossa cultura de cancelamento, enfim, não possa servir também como uma forma de acusação das pessoas diferentes, né? De apontar o dedo. Mas, pelo menos, não tá indo ninguém pra fogueira todos os dias, várias vezes ao dia. Enfim, falei, né? Então, vamos resumir. Já se falava em feitiçaria, em mulheres místicas, mulheres que se transformavam em animais desde os primeiros séculos da nossa história, mas a bruxa estereotipada com um nariz grande e verruga veio na época da Inquisição e reforçada depois pelos contos de fadas, enfim, que os pais passavam para as crianças para assustá-las. E do ponto de vista histórico, se a gente tirar toda a questão mística, a gente pode trazer aí essa reflexão sobre as mulheres que ficavam sozinhas e pensavam com suas próprias cabeças, e em uma época que pensar era considerado crime praticamente, porque você estava se levantando, entre aspas, contra a ordem vigente, né? Pelo simples fato de usar o seu cérebro. E então, essas mulheres que acabavam ficando depois da guerra com as terras que herdavam dos maridos mortos, e as outras que tinham que se virar e iam para as beiradas da floresta e acabavam parando de pagar os impostos, começaram a ser acusadas de heresia, e a acusação de heresia tinha várias penas possíveis, diferentes, mas a mais comum e a que ficou mais famosa era de ser queimada na fogueira como bruxa. Então tá aí, Jill. Espero que eu tenha suprido a sua curiosidade a respeito da história das bruxas. Eram mulheres pensantes que se cuidavam e se uniam e no final eram acusadas de heresia, de falar contra Deus, de se deitar com o demônio, para que se tivesse um motivo para queimá-las, fazer um controle populacional, fazer um controle de raciocínio, enfim, manter a massa sob domínio, né? Então, eu até escrevi que se você não sabe, se você tá aqui há pouco tempo, você nunca viu esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho é o meu caderno de rascunhos do canal. Então, aqui eu escrevo as pesquisas que eu faço, os temas dos vídeos, né? Então, quando eu tava escrevendo sobre isso, a última frase que eu coloquei foi: mais uma forma de repressão a uma porção da população que era marginalizada. Certo? Não quero suscitar aí revoltas, nada disso. É só para trazer também essa reflexão, porque é importante, né, gente? É importante a gente refletir sobre os acontecimentos da história também no passado, não só sobre o que a gente está fazendo agora e sobre o que a gente gostaria que fosse para frente. Para construir um para frente bom, a gente tem que olhar o para trás ruim que passou, né? Achei que eu tinha falado eternamente, tem 16 minutos de vídeo. Então, aqui ficou a decoração. Tô utilizando aqui os adesivos da Girassólia do clube que eu assino. Se você não conhece, tem unboxing no canal, eu vou deixar aqui embaixo. E essa semana que passou, eu gravei um tour pelos meus adesivos e vi a quantidade que eu tenho. Então, ó, zerando cartelinhas para poder manter em jogo aí as coisas, né? Acho que é isso. Bruxas, do meu ponto de vista, as bruxas são as mulheres que não se encaixavam. Hoje em dia, tem toda uma outra interpretação, tem a religião Wicca, tem várias outras formas de enxergar as bruxas, né? Mas para mim era isso. Naquela época elas surgiram dessa forma, com mulheres que não se encaixavam. Houve um período da minha vida que eu fui chamada de bruxa, nós tínhamos um grupo de bruxas, e por isso que veio esse chapéu. Nós fizemos uma festa só nossa, só do grupo das bruxas. Cada uma tinha o seu chapéu e a sua cor. A minha cor era vermelha e o meu chapéu era o que eu mostrei, nada tradicional. Tô falando aqui com o negócio fechado, deixa eu virar a câmera, né? Então é isso. Como eu falei extensivamente, do meu ponto de vista,
acusar as mulheres de heresia e bruxaria e queimar elas na fogueira era mais uma forma dos homens exercerem o seu poder de repressão. Hoje em dia tudo é diferente, eu falei sobre o histórico, não trouxe a atmosfera de bruxas para hoje, eu falei sobre o que aconteceu na Idade Média, que não é à toa que é chamada de Idade das Trevas, e ainda bem que depois veio a luz, né? Espero que você tenha gostado do papo, da decoração com o tema de café, que não tinha nada a ver com bruxas. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou. Não se esquece, se você tiver alguma pergunta também a respeito do canal ou a meu respeito, deixa aqui embaixo também que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Talvez seja uma live, e se for uma live, conto com a sua presença, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações se você é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.